para que Deus ele possa se agradar do nosso coração, para que Deus possa se agradar desse culto. Nós precisamos de Deus. A palavra de Deus diz que Ele é santo e sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós precisamos ser santos. Não pode haver no nosso coração pecado. Não pode haver no nosso coração a mágoa, o orgulho, o egoísmo, a idolatria, a imoralidade, a sujeira do pecado. A palavra de Deus diz que Jesus ele veio a esse mundo e morreu na cruz, e o sangue de Jesus ele nos limpa e nos purifica de todo pecado. Não importa qual seja o pecado que você cometeu ou que você tem cometido, saiba que a Bíblia diz que se você confessar os seus pecados, Deus ele é fiel e justo para te perdoar. O sangue de Jesus ele tem poder para nos limpar de todo pecado, para nos purificar de todo pecado. E pela fé nós somos perdoados. Pela fé nós somos aceitos por Deus através de Jesus. Saiba que Deus é santo e a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso. Senhor, nós sabemos, a Tua palavra diz que Tu és um Deus santo. Nós sabemos, Pai, que o nosso pecado, ele ofende a Sua santidade. A Tua palavra diz, Senhor, que os nossos pecados nos afastam de Ti. O pecado é algo tão terrível para o Senhor, que o Senhor deu o Seu único filho. Nenhum pai, Senhor, daria um filho para morrer por qualquer coisa. Se o Senhor deu o Seu filho para morrer pelos pecados, é porque o pecado é algo sério. Te ofende, desagrada o Senhor abomina o pecado. E a Tua palavra diz, Senhor, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós te pedimos, Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós porque nós somos pecadores. Tem misericórdia de nós porque muitas vezes nós abrigamos o nosso coração, Senhor, a mágoa, o orgulho, a vaidade. Tenha misericórdia de nós, Senhor. A Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. O Senhor é um Deus de graça. Senhor, nós podemos nos achegar ao Senhor e sem medo nós podemos confessar os nossos pecados. Sem medo nós podemos falar para o Senhor aquilo que nós fazemos de errado, pois Tu és um Deus misericordioso. Nesse momento, Senhor, nós te pedimos, se algum pecado encoberto, se algum pecado escondido no nosso coração, nos revela, Senhor. E traga, Senhor, ao nosso coração o arrependimento verdadeiro, o arrependimento sincero. Que nós possamos ser lavados, Senhor, pelo sangue de Jesus. Nesse momento nós te pedimos, Espírito Santo, traga para esse lugar um espírito de santidade, de temor, de reverência. A Tua palavra será pregada, Senhor, e eu sou um homem limitado, eu tenho as minhas limitações, mas a Tua palavra diz que o Seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Senhor, nesse momento eu não quero falar nada do que eu penso, nada do que eu acho, eu quero apenas pregar a Tua palavra. Eu quero apenas me esconder na Tua palavra. Eu quero apenas ser um instrumento em Tuas mãos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero Te servir com temor e com reverência. Tem misericórdia de mim porque eu quero ser um instrumento em Tuas mãos. E eu sei, Pai, que as pessoas que estão aqui, elas não veio me ver, Senhor. Elas não veio ouvir eu falar. Eu sou um ser humano, eu sou limitado. Elas vieram para ouvir a Tua palavra. Elas vieram para ter um encontro contigo. Eu não posso fazer nada por elas, mas o Senhor pode. O Senhor conhece os nossos problemas, o Senhor conhece os nossos sofrimentos, e Tu és um Deus misericordioso. O Senhor pode nos ajudar. Nesse momento, se há alguém aqui preocupado, Senhor, se há alguém aqui aflito com as coisas que está acontecendo lá fora, Senhor, tenha misericórdia, acalma o coração dessa pessoa, que essa pessoa possa, Senhor, prestar atenção na Tua palavra, pois ela nos liberta, ela nos alimenta, ela fortalece a nossa fé. Fica conosco, Pai. No nome de Jesus nós repreendemos todo mal, todo espírito maligno que quer roubar essa palavra, que quer roubar a nossa atenção. Seja repreendido no poder do nome de Jesus. Esse é o nosso pedido. É o que nós te pedimos, Pai. No nome de Jesus. Amém.
João Batista, ele foi o último profeta do Velho Testamento. E a Bíblia, ela conta o nascimento de João. A Bíblia diz que havia um homem chamado Zacarias, e Zacarias ele era um sacerdote. E esse Zacarias ele era casado com Isabel. Os dois eram casados, mas os dois não tinham filhos. Isabel não podia ter filhos. E a Bíblia diz que eles já eram velhos, já estavam avançados em idade. E um dia Zacarias vai até o templo para queimar incenso a Deus. E nesse dia a Bíblia diz que um anjo aparece para Zacarias. E o anjo diz para Zacarias que ele teria um filho. E que esse filho traria muita alegria para as pessoas. E que esse filho seria grande diante de Deus. E o anjo diz para Zacarias que ele deveria colocar o nome nesse filho de João. Mas a Bíblia diz que Zacarias ele não acredita no anjo. Zacarias ele duvida do anjo porque Zacarias era velho. E a mulher de Zacarias também era velha, eles não podiam ter filhos. Então a Bíblia diz que por Zacarias duvidar do anjo, Zacarias ele fica mudo e ele fica sem poder falar até o dia do nascimento de João Batista. Nós podemos notar que desde o nascimento de João Batista, nós podemos notar que Deus já agia na vida desse homem. Desde o seu nascimento havia algo especial na vida de João. Desde o seu nascimento nós podemos notar o sobrenatural de Deus na vida de João Batista. A Bíblia diz que João Batista ele cresce e João Batista ele começa a pregar nos desertos. E a Bíblia diz que multidões de pessoas iam para ver João Batista pregar. E João Batista ele não era um pregador popular. João Batista ele não era um pregador que pregava aquilo que as pessoas queriam ouvir. João Batista ele não pregava prosperidade. João Batista ele não pregava bênçãos, vitórias. Ele não pregava aquilo que as pessoas querem ouvir. João Batista ele pregava a respeito do arrependimento. João Batista ele usava palavras duras. A Bíblia diz que João Batista olhava para a multidão e dizia raça de víboras. Mas por mais que João Batista não fosse esse pregador que pregava o que as pessoas gostam de ouvir, a Bíblia diz que multidões de pessoas iam até João Batista. E Jesus ele dá um depoimento muito interessante a respeito de João Batista. Jesus diz que dos homens nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. E nós devemos pensar por que Jesus disse isso. O que faz de João Batista ser tão grande assim aos olhos de Deus? Como eu disse, João Batista, ele era um profeta. E antes de João Batista, existiam outros profetas. Por exemplo, Moisés, ele foi um profeta. E a Bíblia diz que Moisés, ele libertou o povo do Egito. A Bíblia diz que há 430 anos, o povo de Israel vivia escravizado pelo Egito. E naquela época o Egito era o país mais poderoso do mundo, era o país mais forte, o país mais rico do mundo. E Moisés liberta aquele povo da escravidão. A Bíblia diz que Moisés abre o Mar Vermelho. A Bíblia diz que Moisés faz água sair da rocha. Então, quando nós analisamos o ministério de Moisés, nós percebemos que Moisés, pelo poder de Deus, ele fez coisas extraordinárias. Vamos pegar um exemplo de um outro profeta, Elias. A Bíblia diz que Elias ele orou para não chover e durante 3 anos e meio não choveu. Durante 3 anos e meio não caiu sequer uma gota de orvalho. A Bíblia diz que um dia Elias estava na casa de uma viúva e o filho dessa viúva morre e Elias ressuscita o filho dessa viúva. Então, quando nós analisamos também o ministério de Elias, nós percebemos que Elias, pelo poder de Deus, ele fez coisas extraordinárias. Agora, quando nós analisamos o ministério de João Batista ele nunca abriu o mar. João Batista ele nunca fez água sair da rocha. João Batista ele nunca ressuscitou um morto. João Batista nem sequer ele curou uma pessoa de um resfriado. Mas Jesus vai falar que João Batista, dos homens nascidos de mulher, João Batista foi o maior. Por que João Batista foi tão grande assim, se ele não realizou sequer um milagre? Nós precisamos entender que a visão de grande para Deus, a visão de grandeza de Deus, é diferente da visão de grandeza do ser humano. Para o homem, o que faz uma pessoa ser grande é os feitos daquela pessoa.
Para o homem, uma pessoa ser grande, ela precisa fazer coisas extraordinárias. Mas não é assim para Deus. Para Deus, o que faz uma pessoa ser grande não são as coisas que ela realiza. Mas para Deus, o que faz uma pessoa ser grande é quando essa pessoa se torna um instrumento que revela a salvação e a graça de Deus na vida das pessoas. Para Deus, o que faz uma pessoa ser grande não são os milagres que ela realiza. Mas para Deus, o que faz uma pessoa ser grande é quando essa pessoa se transforma num instrumento que revela Jesus para a humanidade. Por isso que João Batista foi grande. João Batista não abriu o mar, João Batista não fez água sair da rocha, João Batista não ressuscitou o morto, João Batista ele não curou sequer um resfriado, mas João Batista foi grande diante de Deus, porque João Batista foi um instrumento que revelou Jesus à humanidade. João Batista foi um instrumento que revelou a graça e a salvação de Deus. Então, se no seu coração você tem o desejo de ser grande, não queira dinheiro, não queira fama, não queira poder, mas se no seu coração você quer ser uma pessoa grande, deseje ser um instrumento que revele a salvação e a graça de Deus na vida das pessoas. Se você quer ser uma pessoa grande, tenha no seu coração o desejo de se tornar um instrumento que revele Jesus para a humanidade. Para Deus, grande é aquela pessoa que revela Jesus ao mundo. A Bíblia diz que João Batista, ele um dia vê Jesus, e João Batista aponta para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com essa declaração de João Batista, nós podemos aprender 3 lições. Primeira lição que nós podemos aprender com essa declaração de João Batista. Quando João Batista diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista está dizendo que Jesus é Deus. Nós precisamos saber que Jesus é Deus. Jesus ele não foi um profeta, Jesus ele não foi um grande homem, Jesus é Deus, porque só Deus pode perdoar pecados. Um pastor, por mais dedicado que ele seja no ministério dele, por mais piedoso que ele seja com as pessoas, um pastor não tem poder de perdoar pecados. Eu estou aqui pregando, e por mais que eu esteja sendo usado por Deus, eu não tenho poder de perdoar os seus pecados. Uma pessoa que tem o dom da cura, por mais que ela entre em todos os hospitais e cure todos os enfermos, ela também não tem o poder de perdoar os nossos pecados. Uma pessoa, por mais caridosa que ela possa ser, por mais que ela tenha 1000 orfanatos, por mais que ela seja aquela pessoa que tira a própria roupa do corpo para dar para uma outra pessoa, ela não tem poder de perdoar pecados. O único que pode perdoar os nossos pecados é Deus. Então, quando João Batista olha para Jesus e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista está nos dizendo que Jesus é Deus. Jesus é Deus porque ele veio a esse mundo para perdoar os nossos pecados. A Bíblia nos mostra que a única pessoa que falava: vá, os seus pecados estão perdoados, é Jesus. Jesus veio a esse mundo como um cordeiro, como uma ovelha. A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda, conduzida ao matadouro. Jesus foi conduzido à cruz e ele não esboçou nenhuma reação, porque na cruz Jesus ele morreu pelos nossos pecados. Mas hoje Jesus ele não é mais um cordeiro, ele não é mais uma ovelha. Hoje Jesus ele é rei, ele é Senhor. A Bíblia diz que o nome dele está acima de todo nome. Então a primeira lição que nós podemos aprender com João Batista é que Jesus é Deus. Segunda lição que nós podemos aprender com João Batista. Quando João Batista diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista está nos ensinando que a salvação ela não vem do homem, a salvação vem de Deus. A salvação não vem daquilo que você faz, a salvação vem daquilo que Deus fez por você. Por mais que você tenha sido um filho exemplar, por mais que você tenha sido uma filha que nunca respondeu aos seus pais, por mais que você tenha sido uma filha que tenha cuidado dos seus pais da velhice, tudo isso não pode perdoar os seus pecados. Por mais que você tenha sido uma mãe exemplar, por mais que você tenha sido uma esposa exemplar, tudo isso não pode perdoar os seus pecados. Por mais que você tenha sido uma pessoa honesta, uma pessoa de bom coração, por mais que você tenha sido uma pessoa que ajudou muitas pessoas, tudo isso não pode perdoar os seus pecados. Por mais que você tenha uma vida de oração, por mais que você leia a Bíblia todos os dias, por mais que você frequente todos os cultos, tudo isso não pode perdoar os seus pecados. O único que pode perdoar os nossos pecados é Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação não vem do homem, a salvação não vem daquilo que você faz, a salvação vem de Deus.
E para que a gente possa alcançar a salvação, a Bíblia diz que é por meio da fé. Quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos que Jesus morreu na cruz, nós somos salvos e perdoados dos nossos pecados. Amém. E para encerrar, a última lição que nós aprendemos com João Batista. Quando João Batista olha para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista está nos dizendo que o maior problema da humanidade são os nossos pecados. João Batista ele poderia olhar para Jesus e falar qualquer coisa para Jesus. João Batista poderia olhar para Jesus e dizer assim: esse é aquele que cura enfermidades. Se João Batista dissesse isso, ele estaria falando a verdade, porque Jesus ele curava cego, curava leprosos, curava surdos, paralíticos. João Batista poderia olhar para Jesus e falar assim: esse é aquele que tem autoridade sobre os demônios. Se João Batista dissesse isso, ele também falaria a verdade. A Bíblia nos mostra que Jesus tem autoridade sobre os demônios. A Bíblia diz que um dia Jesus encontra um homem endemoniado e os demônios imploram para Jesus, dizendo: não nos mande para o inferno, nos mande para aqueles porcos. Jesus tinha autoridade sobre os demônios. João Batista poderia olhar para Jesus e dizer assim: esse é aquele que é o dono da prata e do ouro. Se João Batista dissesse isso, ele estaria falando a verdade, porque Jesus é Deus, ele é dono de tudo. Ele é dono da prata e do ouro. João Batista podia falar qualquer coisa para Jesus, mas quando João Batista vê Jesus, ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista nos revela que o maior problema da humanidade é o pecado. Saiba, o maior problema que você enfrenta não é a enfermidade, o maior problema que você enfrenta não é a crise no seu casamento, o maior problema que você enfrenta não é a falta de dinheiro, não é a falta de saúde, o maior problema que você enfrenta não é ter um filho perdido nas drogas, na bebida, o maior problema que você enfrenta são os seus pecados, pois a Bíblia diz que os nossos pecados nos separam de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados nos condenam a uma eternidade de sofrimento, uma eternidade de desespero, uma eternidade de dor. Os nossos pecados são uma dívida que nós temos com Deus e nós não podemos pagar essa dívida. O nosso maior problema é o pecado. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio a esse mundo para morrer em nosso lugar e para perdoar os nossos pecados. Queria que você fechasse os seus olhos. Quando nós olhamos para a vida de João Batista,